Olá, gente, eu sou Raíssa. Hoje eu vou trazer dois temas com vocês que estão interligados, que é a prematuridade com a paralisia cerebral. A principal demanda que os pais trazem é o que estimular, como estimular, o que fazer, o posicionamento. Hoje em dia se fala muito do mal súbito, né? Então, muitas dessas crianças são orientadas a ficar sempre de barriguinha para cima. Mas essa orientação ela deve ser feita somente quando a criança for dormir. Durante o dia é importante a criança estar experimentando outras posturas, principalmente a postura prona, que a gente fala, mas que é colocar a criança de barriga para baixo. Por quê? Só assim ela vai conseguir estimular principalmente o primeiro ganho da criança, que é o controle cervical, que é ela levantar e começar a olhar para os lados. Uma outra coisa importante também é a gente colocar a criança de vários decúbitos, como lateral, de um lado para o outro, de barriga para cima e para baixo. Também porque para a gente evitar algumas consequências, como a assimetria craniana. E na terapia, quando os pais chegam lá, a gente consegue orientar a criança de acordo com a demanda de cada criança e dos pais também. Muitos pais têm dúvida de como alimentar, de como estimular, de como até segurar a criança. Então, durante a avaliação, a gente consegue perceber tudo isso. Ela provavelmente já vai ter um atraso. Então, por isso que é muito importante ela ter um acompanhamento profissional, interdisciplinar, dependendo do caso da criança, para poder ela adquirir todas as aquisições motoras de acordo com a idade corrigida. E a idade corrigida, a gente corrige até os 2 anos de idade. O que é a idade corrigida? A gente vai pegar a data de nascimento dessa criança e diminuir pelo tempo que ela nasceu antes. Então, por exemplo, se a criança tem 6 meses de idade e ela nasceu de 36 semanas, então a idade corrigida dela vai ser aproximadamente de 5 meses. E a gente vai trabalhar o desenvolvimento motor e vai avaliar de acordo com esses 5 meses, não com a idade que ela nasceu, para a gente colocar ela nesse tempo que ela precisa desenvolver. Uma dúvida muito frequente, alguns pais não sabem, o que é o tratamento interdisciplinar? Ele é um tratamento que junta basicamente 3 áreas. Que área seria essa? A fisioterapia, a fisioterapia especializada nessa área de desenvolvimento, o terapeuta ocupacional e a fonoaudióloga. Por que é importante ter acompanhamento dessas 3 áreas? Para a criança poder ter um desenvolvimento contínuo. A criança prematura, geralmente quando ela nasce, ela passa por muita intervenção de furos, de toque, vários profissionais durante às vezes a UTI, que grande parte deles tem muita intervenção, então pode desenvolver, a criança seja um pouco mais irritada, é uma criança que tem aversão ao toque. Então nesses casos a gente indica muito a terapia ocupacional, que a terapia ocupacional ela vai conseguir intervir nessas questões da irritabilidade, nessa questão do toque com a integração sensorial. E também as crianças prematuras, grande parte delas, como ficam na UTI, então elas às vezes não têm, logo de início, aquela questão da amamentação, direto na mama da mãe. Então, esse processo fica um pouco prolongado, fica um pouco demorado nessa alteração, esse contato com a mãe na amamentação. Geralmente a criança ela é amamentada ou por uma sonda ou com um copinho. Então, a criança, após sair do hospital, ela pode ter muita dificuldade durante a alimentação. E a gente também tem um profissional, que é a fonoaudióloga, que vai auxiliar tanto a mãe quanto ensinar a dar pegada, ou também ensinar alguns exercícios para poder fortalecer a musculatura oral dessa criança, que às vezes tem uma dificuldade. Às vezes a criança, como ela é prematura, ela não sabe muito o que fazer com a boca, com a língua. Então a fonoaudióloga ela vai intervir tanto ajudando a mãe quanto a criança. E o fisioterapeuta, ele vai estar principalmente acompanhando o desenvolvimento motor global, que são aquelas questões que a gente sempre vê, que os pais sempre estão acompanhando, que é as fases de desenvolvimento motor. E uma das dúvidas frequentes é, com quanto tempo ele tem que segurar a cabeça, com quanto tempo ele rola, com quanto tempo ele vai sentar. Então a gente vai orientar os pais, explicando como é que funcionam essas fases e estimulando a criança durante essas fases de desenvolvimento motor. Então, na Neuropédia, a gente tem trabalho com todas as... Na Neuropédia, a gente tem toda essa equipe interdisciplinar para a criança e hoje também a gente já conta com um psicólogo para orientar os pais e poder ajudar nessa nova fase. Principalmente quando a criança é prematura, os pais desenvolvem muito medo, é uma fase nova de adaptação e às vezes tem muita angústia, principalmente as mães que estão
praticamente o tempo inteiro com aquela criança. Então, o psicólogo vem dar um suporte para essa mãe de poder tanto da estimulação quanto nesse novo papel de mãe e principalmente nesse papel de mãe de uma criança prematura que nunca é algo esperado. Então, a criança quando ela é prematura, principalmente quando é o primeiro filho, ele traz muita insegurança. Então, o psicólogo vai estar aqui para ajudar vocês, pais e mães, nesse processo juntamente com o seu filho. Então, pais e mamães, tios ou amigos que conhecem alguém que teve um filho prematuro, que está passando por tudo isso e às vezes ainda não foi orientado para fazer estimulação precoce, compartilhe esse vídeo, comenta e entre em contato conosco.